Cecília Benevides de Carvalho Meireles foi a primeira mulher que conquistou destaque e prestígio na literatura brasileira, publicando mais de 50 obras. Realizou diversos trabalhos como poetisa, professora, jornalista e pintora. Nasceu no Rio de Janeiro em 7 de novembro de 1901. Na infância, ela ficou órfã de pai e mãe, sendo criada pela avó materna. Logo após do término do curso primário, seus talentos já começaram a despontar. Na escola Estácio de Sá, recebeu diretamente do Olavo Bilac a medalha de ouro pela conclusão dos estudos com louvor. Em 1917, formou-se professora no Instituto de Educação e exerceu o magistério em escolas oficiais do Rio de Janeiro. Em 1909, com apenas 18 anos, iniciou sua carreira literária com a publicação do livro Espectros, trazendo 17 sonetos de temas históricos. Apesar de ter vivido uma época em que o movimento modernista atingia seu auge, a obra de Cecília possuía muitas musicalidades e traços românticos, realistas e surrealistas. Foi muito influenciada também pelo movimento simbolista, e grande parte deve-se à sua participação na revista Festa, um grupo literário católico, conservador e antimodernista. Através de suas vivências do grupo, Cecília absorveu a visão espiritualista que aparece muito presente nas suas obras. Desilusões amorosas e solidão também foram temas abordados com frequência. Em 1922, casou-se com o artista plástico português Fernando Correia Dias, que também teve três filhas. Ficou viúva e casou-se pela segunda vez com o engenheiro Heitor Vinícius de Silva Grilo, falecido em 1972. Entre os anos 1930 e 1931, atuou como jornalista, publicando artigos que destacavam os problemas da educação. Bastante engajada com o tema, em 1974 fundou a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro. Em 1939 publicou Viagem, livro qual conquistou o prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras. Após esse feito, lecionou literatura e cultura brasileira na Universidade do Texas em 1940 e articulou conferências sobre a literatura brasileira em Lisboa e Coimbra. Publicou em Lisboa o ensaio Batuque, Samba e Macumba, com ilustrações de sua autoria. Em 1942, tornou-se sócia honorária do Real Gabinete Português do Rio de Janeiro e dedicou várias viagens aos Estados Unidos, Europa, Ásia e África, sempre preferindo conferências sobre literatura, educação e folclore. Cecília Meirelles faleceu no Rio de Janeiro, no dia 9 de novembro de 1964, e seu velório foi realizado no Ministério da Educação e Cultura. Em 1989, a autora foi homenageada pelo Banco Central, tendo seu retrato impresso na cédula de 100 cruzados novos. Alguns poemas, como Canteiros e Motivo, foram musicados pelo cantor Fagner. Em boa parte de seus poemas, Cecília Meirelles preza o verso curto e os paralelismos, numa referência à poesia medieval portuguesa. Nesse sentido, constrói uma ponte entre a poesia moderna e a tradicional. Em termos temáticos, apresenta caráter universal, com predominância de uma postura reflexiva filosófica na abordagem de temas como a transitoriedade do mundo, o infinito, o amor, o tempo e a natureza. Também se destacam os poemas metalinguísticos, em que a autora fala do próprio fazer poético, quase sempre associado à busca de eternizar a beleza, sempre efêmera passageira. Sua escrita era, antes de tudo, intuitiva, buscando compreender o mundo a partir de suas próprias experiências. Em seus versos, a musicalidade e outros elementos abstratos por vezes parecem mais importantes do que o conteúdo semântico dos versos. Com uma obra intimista e delicada, Cecília Meirelles foi uma escritora muito prolífica, escreveu muitas poesias, incluso poesias infantis. Algumas delas foram: Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Observa-se no poema supracitado que o lírico desenha a si mesmo, descrevendo as mudanças que ocorrem com o passar do tempo,
mudanças físicas, psicológicas e de percepção. A autora compara ela a quem era no passado e como ela se enxerga no presente. As alterações observadas por Meirelles são elencadas pela descrição de alguns membros, como olhos, lábios, rosto e mãos. Todos esses órgãos recebem um adjetivo que não corresponde ao que era anteriormente, mas o que corresponde ao que eles se tornaram. Neste poema, como em outras partes da obra de Cecília Meirelles, nota-se alguns temas comuns, tais como a existência humana, a invalidade dos bens materiais, a falta de sentido na vida, a solidão, a perda e a distância. A rapidez no tempo da vida é descrita pela mudança, tão simples, tão certa, tão frágil. No poema percorre-se toda a existência humana, a infância, a adolescência, a fase adulta e a idosa. Em tom melancólico, mas não desesperador, a autora descreve essa mudança como algo comum e que tem que se aceitar, pois é a condição natural da vida humana. Nos últimos versos do poema, há uma indagação do eu lírico, que pretende saber em qual momento perdeu sua vivacidade. A poeta fala de forma metafórica espelho, que poderia significar o lugar, a circunstância, a face. Pode significar a vida, a infância e juventude. Meirelles, de forma magnífica e utilizando o eu lírico, destaca o tema da existência humana e sua fugacidade de maneira filosófica, mais simples. Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. O poema Motivo é um convite a viver agora e o instante. Cecília compreende sua vida como completa, como se escrever poemas fosse o suficiente para sua vida. É uma resposta à sociedade, que cobre a satisfação e a felicidade humana. A poeta despoja desses conceitos como se o poeta fosse uma espécie de fingidor, como diria Fernando Pessoa, um ator que empresta suas habilidades de escrever versos à palavra, seja ela alegre ou triste, não importa. É um estado amortecido dos seus sentimentos. Sua canção absoluta é o fim de todas as coisas. O único motivo válido, sua vida ou seus sentimentos já não necessitam ser descritos. O poema vai permanecer eternamente, a poeta não. Assim ela relata a fugacidade da vida. A única certeza é a morte. Se vivermos hoje, teremos a sensação que a nossa vida está completa. Nadador. O que me encanta é a linha alada das tuas espáduas e a curva que descreves pássaro da água. É a tua fina, ágil cintura, e esse adeus de tua garganta para cemitérios de espuma. É a despedida que me encanta quando te desprendes ao vento, fiel à queda, rápida e branda. E apenas por estar prevendo longe, na eternidade da água, sobreviver teu movimento. Bom, já no poema intitulado Nadador, de Cecília Meirelles, ele pode ser considerado um poema de características muito mais elegantes, pois nele se encontram rimas bem mais sutis. E com a utilização da sílaba tônica, ele não gera excesso de musicalidade, assim sendo melhor de ser lido e ouvido pelas pessoas.